Ele nasceu nos Estados Unidos e lá, aos 18 anos, deixou a casa dos pais para estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Delry Gray se formou em 1996 e um ano depois teve sua primeira experiência missionária nas Filipinas. Em 98 veio para o Brasil, inicialmente para o Rio Grande do Norte, depois Paraíba e finalmente Sergipe. Nesta edição, o ID Aracaju conversa com o apóstolo Delry, que desenvolve um trabalho de evangelização e social através da Igreja Verbo da Vida Aracaju. Você acompanha agora. Delry, vamos começar esse nosso bate-papo aqui falando um pouco da infância lá na cidade de Salem. Como era a infância de Delry? Bem, a minha infância foi de muita brincadeira, bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Que as crianças estão coladas nos videogames, né? A gente não tinha tanto esse avanço na tecnologia, então a gente brincava mesmo na rua, de bicicleta, brincava. Eu tenho um irmão mais velho, então eu brincava com ele, com os vizinhos, e os meus pais, graças a Deus, eles também me criaram na igreja. Então, desde pequeno, eu fui criado frequentando os cultos, e eu considero, embora que a gente não tivesse, vamos dizer, todos os luxos da vida, a gente tinha o que, para mim, eu considero de mais importante, que foi muito amor, né? Sempre fui amado pelos meus pais, desde criança até que me tornei adulto. Uma curiosidade, o senhor falou que aproveitou bastante a infância, né? Brincadeira, bicicleta, amigos, o irmão. As brincadeiras lá nos Estados Unidos tinham muita diferença daqui, da nossa, do Brasil. É interessante, né, que hoje eu já tive a oportunidade de estar em 9 nações diferentes, em momentos específicos, e o que é tão interessante é que a gente vê as mesmas coisas nessas outras localidades. Cada país tem sua cultura, mas gente é gente no mundo todo, né? Então, sim, a gente encontra muitas semelhanças em comportamentos, em brincadeiras e coisas do tipo. E qual era a brincadeira que Delry mais gostava quando era criança? Agora é um pouco desafiador, né? A gente resumir numa coisa, mas eu sempre gostava muito de esporte. Então, tudo que girava em torno de esporte eu gostava. Eu fazia beisebol, futebol americano, eu lutava, eu fazia atletismo, corridas à distância, ou seja, se tinha a ver com esporte, eu estava dentro. Os pais já são falecidos, não é isso? Sim, os dois faleceram. A minha mãe foi algo até interessante, porque quando houve o ataque terrorista lá nas Torres, em Nova York, foi justamente mais ou menos 3, 4, 5 dias depois do falecimento da minha mãe. Então, eu estava morando no Brasil, mas estive lá para o velório da minha mãe. Então, quando tudo aquilo aconteceu, eu de fato estava nos Estados Unidos. Eu lembro que minha esposa, ela estava aqui no Brasil grávida. Eles cortaram toda a comunicação, não dava para ligar para ela. Também cancelaram todos os voos, então nem ela sabia quando eu ia poder voltar, nem eu sabia direito. Então foi algo bem interessante, né, na morte da minha mãe. Meu pai, ele já viveu mais tempo. Minha mãe morreu com 54 anos, bem nova. Meu pai já morreu, se eu não me engano, com 67. Também novo, né? Bem novo também, novo demais. Mas fala aqui pra gente, e para quem nos acompanha em casa também, uma memória afetiva que assim, Delry guarda em conjunto com a família, com o irmão, aquela memória que guarda com carinho no coração. Eu acho, Alexandra, que tem a ver com o amor e o carinho, porque cada um tinha seus próprios desafios pessoais, suas imperfeições, né? Ninguém vive essa vida inteira sem falhar em alguma área. Mas uma coisa que sempre prevaleceu
foi o amor e carinho. É até interessante porque eu percebo que muitos brasileiros acham, no modo geral, que o americano, ele é frio, né? Especialmente porque o brasileiro é muito de tocar, é muito É bem hospitaleiro, isso, né? é bem Dá isso. aquele beijinho na bochecha e tal. Só que a minha criação foi muito pegajosa, foi muito de carinho. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa até natural para mim, não foi difícil, porque esse amor e carinho foi impregnado na gente dentro da família. Por isso que vindo de longe se identificou logo aqui com a nossa terrinha, né? Com Foi. Aracaju. Tanto é que casei com brasileira e tenho 2 filhos A gente vai brasileiros, chegar né? lá, viu? Delry, lá nos Estados Unidos, você sempre estudou em escola pública? Não sei o sistema, se é muito diferente aqui do Brasil. Isso, desde o início eu estudei em escola pública. A escola pública, em termos de estrutura, é sensacional nos Estados Unidos, né? Então, até eu terminar o ensino médio, todos os anos, porque a gente tem o que chamamos de high school, e quando você completar o ensino médio, você literalmente tem uma formatura, você pega o diploma. Então, eu concluí até esse estágio. Desde que idade decidiu assim que queria ser pastor? Pronto. Foi um chamado? Foi o quê? Foi um chamado total, porque na verdade eu não desejei, nem eu escolhi ser pastor. Aconteceu que eu estava na minha casa uma noite, eu tinha completado 18 anos de idade, já tinha me alistado para ser um fuzileiro americano. E tudo indica que eu teria ido para aquela primeira guerra no Iraque, quando Saddam Hussein estava à frente do Iraque, naquela época. Mas eu fui dormir uma noite. Eu não orei, eu não estava nem pensando em Deus, para dizer a verdade. E quando eu deitei minha cabeça no travesseiro, Deus falou tão forte dentro do meu coração: eu te chamei para o ministério, eu estou te chamando para agir agora. Foi tão forte para mim que eu levantei na cama, fiquei com os olhos bem grandes, e eu disse para o Senhor, Senhor, eu aceito o seu chamado, mas o Senhor tem que fazer 2 coisas para mim. Primeiro, tem que me tirar dos fuzileiros, porque eu já me alistei, eu estou com passagem comprada para ir para o meu treinamento. E segundo, o Senhor tem que me ensinar como ser ministro. Eu disse, porque eu não sei nem por onde vai, não tem ninguém na minha família que já foi pastor, mas eu acatei aquele chamado de Deus, e desde aquele dia até hoje, ele primeiro me tirou, dos fuzileiros, e segundo, ele vem me ensinando como fazer esse tal de ministério. E depois dessa chamada, dessa chamada de Deus, ali forte, sempre teve o apoio da família, do pai, da mãe, ou eles sonhavam outro futuro para o filho? Não, uma grande qualidade dos meus pais é que eles sempre me apoiaram, sempre me botaram lá para cima, eles sempre acreditavam na minha vida. Agora, eu confesso que quando eu disse para minha mãe que Deus estava me chamando para as Filipinas, logo após a minha formação, ela chorou, ela dizia, mas Darren, tem muita gente aqui perto de casa que precisa ser evangelizado, por que você não fica por aqui? E ela estava certa no sentido de realmente tem gente no mundo todo precisando de ajuda. Só que no meu caso foi um chamado específico de Deus mesmo, Ele me conduzindo. Eu não decidi ser missionário, eu fui escolhido por Deus para fazer esse tipo de trabalho. Tanto é que Ele me capacitou, uma capacidade que eu não sabia que eu tinha. Quando eu estudava no high school, lá nos Estados Unidos, eu estudei 3 anos de francês. Se você pedisse para eu falar algo em francês, eu ia falar algumas palavras soltas por aí, mas eu não gravei muita coisa, porque eu estava fazendo isso por uma nota. Mas quando eu fui fazer missões, foi diferente. Uma graça de Deus veio sobre mim. Eu aprendi o dialeto local das Filipinas, onde eu morava, que era chamado de cebuano.
Quando eu cheguei no Brasil, em poucos meses, aprendi o português. Hoje eu aprendo por causa de obras também que a gente abriu no exterior. Eu falo espanhol. Então eu sei que isso não é somente um estudo diligente, embora que eu fui diligente de estudar, mas é uma graça de Deus me equipando para o chamado no qual Ele me inseriu. De repente teve o dedinho, né, da mãe, a oração lá, Senhor, veja um melhor caminho para o meu filho, Mas livre eu ele não de uma duvido. forma da guerra, porque é assim, uma aflição, né? E a minha família tem um histórico de estar nas guerras. O meu pai, ele estava na guerra de Vietnã. O meu avô estava na Segunda Guerra Mundial. Então eu estava tipo na fila. Mas é interessante que a Bíblia fala sobre o exército do Senhor. Então não é que eu não esteja como soldado, só que hoje eu sou soldado espiritual, né? Exato. Fazendo o trabalho do exército do Senhor Jesus Cristo. Então sempre há um destino para a gente, né? Se a gente escutar o coração, escutar Com Deus. certeza. Todo mundo tem um chamado, uma direção específica. Eu creio que assim como eu fui chamado para ser apóstolo, para estar inserido na pregação e na igreja, eu creio que há pessoas chamadas para serem médicas, para serem advogadas, para atuar em diversas áreas da sociedade, que é um tipo de mandato do Senhor, e Ele equipa e Ele unge essas pessoas para essa função. Eu sempre digo que nós não decidimos a nossa profissão, nós descobrimos a nossa vocação, porque de fato, antes de nascer, Deus já tinha nos chamado para alguma coisa. Muito bom. Delry, a gente aqui conversa, pergunta da sua vida, mas também traz alguns depoimentos de pessoas falando sobre Delry. Gostaria que o senhor desse o play aqui para ouvir o nosso primeiro depoimento. Ok. Por favor. Hello, I'm Pastor Gary Hoffman from Rocky Mount, Virginia in the United States. Pastor Darren's pastor from his very own hometown. We couldn't be more proud of him and all that God is doing in him and through him. This is a big shout out. Congratulations, Pastor Darren Ray. Esta é uma pessoa muito querida para mim, é o meu pastor. Foi algo muito sobrenatural que Deus fez. Lá nos Estados Unidos, você pode dirigir a partir de 16 anos de idade. E quando eu peguei logo minha habilitação, eu estava frequentando uma outra igreja com meu irmão. Só que Deus falou comigo, dentro do meu coração, vá para essa outra igreja, o nome Faith Fellowship. E foi algo de Deus me puxando como um imã para essa igreja. Então eu fui, e daquele dia em diante eu não saí mais. Ele era o pastor, e o que eu não sabia é que Deus, que já vê o futuro, Ele sabia que eu precisava estar conectado com esse homem. Esse homem tem sido um pai espiritual para a minha vida. Ele tem sido, assim, um apoio que eu não tenho palavras para lhe dizer. Para você ter uma ideia, desde o dia que eu disse para ele que Deus estava me chamando no ministério, ele disse, eu vou te apoiar. Ele e a igreja têm investido em mim, em orações, financeiramente, desde aquele dia, em 1994, e até hoje, 25 anos de ministério que eu tenho, eles continuam me apoiando. Então eu tenho uma ligação eterna com esse homem, ele é muito especial para mim. Que história bonita. O ID Aracaju vai a um breve intervalo e a gente retorna já já conversando hoje com o pastor Delry. Até já. Voltamos com o ID Aracaju e agora a gente vai saber um pouco mais sobre a formação de pastor de Delry. Delry, é isso. A gente quer saber agora como foi essa sua formação de pastor. A gente soube que você viajou para bem distante dos pais, 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, não é isso? Para poder fazer toda essa formação.
Conte como foi essa mudança. Pronto, então, depois de eu ter essa experiência com Deus tratando comigo sobre o meu chamado, obviamente, eu, um jovem de 18 anos, eu não sabia o que fazer. Eu só sabia o que Deus havia falado. Então, fui comunicar para meu pastor e ele, se eu não me engano, em 1981, ele se formou dessa escola teológica chamada Rhema. E imediatamente ele falou comigo a respeito da escola, que foi fundado por Kenneth Hagin, que é muito conhecido. Ele já é falecido, mas ele é conhecido mundialmente. E eu me apliquei para a escola e fui aceito. E foi lá que eu iniciei essa vocação ministerial, né? É uma escola de 2 anos. E eu fiquei os 2 anos inteiros, me formei, e depois disso é que eu segui em missão. Conte um pouco o relato da primeira missão, experiência missionária que teve. Foi na Filipinas, não é isso? Pronto. Como foi essa experiência lá? Ver o mundo, né? Uma coisa é a gente está estudando e a outra é ir lá colocar em prática. Sim. Né? O que aconteceu é que eu tinha um colega no Rhema que era filipino. E a gente estava se aproximando da formatura e ele falava comigo, vamos lá nas Filipinas, por um mês vamos fazer uma viagem pequena, missionária lá em alguns lugares que eu conheço. Então eu acabei, depois da formatura, indo com ele. A gente passou esses 30 dias e enquanto eu estava lá, Deus falou comigo, né, que eu devia retornar e pastorear uma igreja bem pequenininha, que a gente tinha visitado, que a gente tinha abençoado quando a gente estava lá. Então eu voltei aos Estados Unidos, mais uma vez eu comuniquei ao meu pastor o que Deus estava tratando com o meu coração. Ele disse, eu vou te apoiar, e eu retornei em janeiro de 1997. Inclusive eu considero aquela data o começo da minha vida missionária. E eu fiquei 1 ano inteiro pastoreando aquela igrejinha. É interessante porque teve um casal que chegou no primeiro culto que eu fiz. Aquele casal foi quem eu impulsei para tomar posse da igreja, da direção da igreja. E até hoje, desde 1997, eles continuam pastoreando a igreja. Que coisa linda. E das Filipinas, retornou para os Estados Unidos ou como foi esse chamado para vir para o Brasil e chegar aqui? A situação do Brasil é extraordinária, porque mesmo que eu fui para as Filipinas antes de vir para o Brasil estava no meu coração antes das Filipinas. Bem interessante isso. Quando eu estava no Rhema, na verdade, eu não tinha conexão nenhuma com o Brasil. Naturalmente, logicamente falando, não tinha razão de eu vir para o Brasil. Só que enquanto eu estava estudando a palavra, me aproximando de Deus, me entregando para o chamado, Deus começou a revelar particularidades do chamado dele para a minha vida. E o Brasil estava dentro disso. Eu tive tantas experiências. Para você ter uma ideia, eu lembro, eu estava assistindo o jornal, né? Um jornal tipo um CNN, coisa do tipo. E aí tinha uma reportagem sobre o Brasil. Quando eu vi aquilo, meu coração começou a bater forte. Do nada, nem eu entendia. Que negócio é esse com o Brasil? Eu fui brincar um videogame. Sabe aquele videogame de carro, né? Que a gente senta dirigindo ali. E tem várias pistas. Aí eram pistas internacionais. A primeira pista nesse dia que eu fui no videogame foi do Brasil. Meu coração começou a aquecer novamente. Eu fui garçom num restaurante mexicano nos Estados Unidos. E lá se tem o costume de deixar gorjeta na mesa. Quando uma pessoa saiu ou foi limpar a mesa, eu fui pegar a gorjeta. Estava em real brasileiro. Certo? Quando eu fui para as Filipinas, eu encontrei com um jovem, porque eu não tinha muitas condições financeiras também, mas eu encontrei um jovem pior do que eu, né? Um americano que estava bem apertado financeiramente. Ele disse, Darren,
Ele disse, eu queria saber se você podia me ajudar em trocar um dinheiro que eu tenho, que eu tô sem grana. Aí eu disse, cara, eu faço para você. Ele disse que só tem uma coisa, não é dólar americano. Eu disse, e é o quê? Ele disse, é real brasileiro. Eu disse, me dê logo que isso é Deus falando comigo. Então, Deus, ele confirmou de várias maneiras o seu chamado. Foi mandando os sinais. Foi, exatamente. Ele primeiro tratou com meu coração e depois ele fez esses sinais extraordinários para confirmar, é isso que eu tenho para a sua vida. Então, mesmo estando nas Filipinas, eu sabia que um dia eu viria ao Brasil. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu fiquei apenas poucos meses para me preparar para vir pela primeira vez ao Brasil. E aí daqui não saiu mais. Isso foi Não quando? saí mais. Isso foi em maio de 1998. E qual caminho percorreu aqui no Brasil? Até Pronto. chegar a Aracaju. O primeiro lugar, olha, na época eu não sabia. Pronto, o Brasil tá claro que eu preciso vir. Mas como é que eu vou chegar lá? Eu não conheço ninguém. Então eu fui para a minha escola, Rhema, onde me formei, e eu perguntei: tem alguém que se formou daqui, que mora no Brasil, que é missionário no Brasil? E naquela época tinha duas pessoas, né? Que era Gerald Foster e Bud Wright, né? Dois americanos. Um ficava em Natal, o outro em Campina Grande. Agora, naquela época não tinha internet, WhatsApp, Telegram, Instagram, não tinha nada disso. Então eu escrevi uma carta para os dois. Demorou demais para receber uma resposta. Eu acho que demorou semanas para chegar e semanas para voltar. Mas o primeiro que respondeu foi Gerald Foster, que morava em Natal. Então, já que ele foi o primeiro, eu disse, então tá tudo certo, eu vou para Natal. Depois chegou a segunda carta, que veio de Pastor Bud de Campina Grande. Aí eu disse, pronto, então já que ele respondeu, eu vou primeiro em Natal, depois eu vou em Campina Grande para conhecer. E foi assim que eu fiz. Fui para Natal, passei mais ou menos 3 meses ajudando, trabalhando e estudando português, porque eu não falava nada na época, né? E depois eu fui para Campina Grande, e foi quando eu estava em Campina Grande que Deus conectou meu coração com o apóstolo Bud e Jan Wright e com o ministério que eles estão fazendo. E eu me liguei a eles e tenho até hoje trabalhado dentro dessa cobertura ministerial deles. E quando de fato Delry assumiu a igreja Verbo da Vida Aracaju? Olha, foi dia 24 de dezembro de 1999, foi um presente de Natal, e pense num presente, viu? Ele começou por Natal, passou pelo Campina Grande e ganhou um presente de Natal vindo para cá, para Aracaju. Foi. Inclusive, foi apenas 6 meses depois do meu casamento. Então, casei dia 12 de junho, que é dia dos namorados, porque sou romântico assim. Não, na verdade, quando eu e minha esposa conversamos sobre essa questão de data, caiu em 1999, caiu num sábado. A gente acertou essa data. Eu não sabia que era dia dos namorados, porque nos Estados Unidos é dia 14 de fevereiro. Mas depois que eu descobri. E isso eu achei depois tremendo, porque que dia melhor para você ter um aniversário de casamento. A única coisa que é difícil é você encontrar um restaurante aberto no dia do seu aniversário, né? Porque todo mundo sai nesse dia. Tá lotado. A gente ainda vai falar sobre família, viu? Tá bom. A gente quer saber agora um pouco sobre o trabalho de evangelização, né? Que Delry desenvolve através da igreja e também o trabalho social, que eu acho que se aprofundou até mais agora nessa pandemia, que a gente viu muita gente passando dificuldade, né? Com certeza. Olha, uma coisa que a gente preza muito na nossa igreja é a palavra de Deus, né? Eu entendo que o púlpito é lugar para a pregação e o ensino da palavra de Deus. Então, esse é o nosso foco. A gente lida com essa área espiritual das pessoas e a gente faz não somente dentro de 4 paredes, mas a gente leva a palavra para todas as esferas disponíveis onde a gente pode chegar, seja televisão, rádio, redes sociais. E no que se trata da área social, a gente leva a igreja, porque a igreja, na verdade, não é um prédio.
a igreja é o povo de Deus, o povo que tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida. Então, a igreja, ela é ambulante, né? Aonde o Filho de Deus chegar, falando a palavra de Deus, a igreja acabou de chegar. Então, a gente vai nos presídios, a gente vai nos hospitais, escolas, abrigos, tantos lugares, nas ruas mesmo, e a gente leva a palavra de Deus, a gente procura também atender necessidades físicas, naturais que pessoas têm, né? As pessoas mais carentes, porque às vezes a pessoa só começa a abrir o coração para a palavra de Deus depois de você atender aquela necessidade mais imediata, que seja de comida, que seja de um tratamento médico. Então, a nossa ideia é levar a Deus e fazer com que Deus e a sua palavra alcance as pessoas, espírito, alma e corpo. Muito bem. Vamos a mais um depoimento? Vamos. Nosso apóstolo, do nosso pastor, do nosso amigo, é muito fácil, né? Ele é uma pessoa de fácil convivência, apaixonado por Deus, pela esposa, pelos filhos, pelo ministério, um homem de oração, né? Sempre guiado por Deus. A gente sabe quando a gente pede alguma coisa, a gente faz alguma pergunta para ele, ele vai buscar em Deus e só volta com a resposta quando ele resolve, quando ele recebe isso. Gosta de desafiar seus líderes, né? Tirando a gente da zona de conforto. É um amigo, né? Um amigo precioso. É muito agradável estar com ele. Competitivo. Muito competitivo. Gosta de esporte como nós. Ele corrige com amor, ele sabe nos corrigir com amor quando a gente precisa. É muito estudioso. E é muito bom ter você perto de nós, apóstolo. E essa camisa é para representar aqui uma das coisas que a gente aprendeu muito com você. Que sem oração a gente não tem crescimento, nem pessoal, nem ministerial. Um beijo no coração. Esse é um casal precioso para mim, para minha esposa, para toda a nossa família. Eles hoje são pastores auxiliares da nossa igreja, mas antes de serem pastores, eles foram os nossos amigos, né? E, de fato, amam o esporte. Inclusive, Beto, ele tirou todas as minhas desculpas, porque quando eu quero começar a reclamar da dificuldade de perder peso, de correr, de praticar algum esporte, eu digo, porque eu estou ficando mais velho. Eu lembro dele, que ele é mais velho do que eu, mas ele é um atleta, né? Ele faz triatletismo e tal. Então, assim, é um casal que a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E eu posso dizer que é isso que eles representam para mim. A gente vai mais para um breve intervalo. E como eles falaram aqui, apóstolo, né? Então a gente volta conversando com o pastor, o apóstolo Delrin, e ele vai justamente explicar para a gente essa diferença. Pois não. A gente volta já. O ID Aracaju está de volta hoje conversando com o pastor, apóstolo Delrin. Nos explique a diferença, pastor e apóstolo. Ok, realmente é uma pergunta muito pertinente, porque apóstolo não é um termo que se usa no dia a dia, só que na época da igreja primitiva era muito comum, e a Bíblia diz que esse é um dos 5 dons ministeriais que Jesus deu para a igreja. O primeiro dom que ele descreveu foi o apóstolo. E para resumir de forma bem básica, o apóstolo é aquela função que basicamente abre novas obras em várias localidades. Ele também faz um tipo de pastoreio sobre outros pastores. Então isso significa dizer que o senhor hoje não é responsável só pela igreja aqui em Aracaju, mas em outros locais também? Exatamente isso. Eu sou pastor de uma igreja local aqui em Aracaju, porém eu tenho a supervisão e a responsabilidade sobre muitas outras igrejas e inclusive escolas teológicas em Sergipe, Bahia, Argentina e Uruguai.
Muita responsabilidade, não? Com Dá certeza. conta? É verdade. Às vezes a gente para e diz, meu Deus, é isso tudo, mas confiamos na graça de Deus, né? Para ajudar e equipes maravilhosas para nos apoiar. O senhor falou que assim que chegou aqui em Aracaju, acho que logo depois casou, né? Foi. Com a esposa. Foi também um chamado? Deus reservou para o senhor? Já são quantos anos juntos? Olha, Deus falou comigo e Ele falou com ela. Agora uma coisa, porque quando a gente se viu pela primeira vez, foi em novembro de 1998. Quando a gente casou, foi março de 1999, ou seja, 4 meses. Depois que eu vi essa mulher, conheci essa mulher, a gente já casou. Agora, o que às vezes pessoas acham, meu Deus, foi muito rápido. Mas a gente estava passando anos orando, buscando a Deus para casar com a pessoa certa. Então, quando chega o dia que Deus falou comigo, Ele falou com ela, então não Deu tinha certo. mais o que fazer. Era só se conhecer, gastar tempo junto e casar. E hoje, na verdade, dia 12 de junho, nós completamos 23 anos de casados e muito felizes. Desse casamento tem uns filhos, o casal, né? É Brandon, não é isso? Isso, Brandon Eita! e Emily. E Emily. Isso. Toda a família envolvida na igreja ajuda no dia a dia? Total. Meus filhos sempre estavam envolvidos na igreja. Acontece que meu filho hoje mora nos Estados Unidos. Ele fez uma formação teológica também na área pastoral lá. E ele está envolvido na igreja de lá. Minha filha estava nos Estados Unidos, retornou recentemente. E ela está à frente da área de louvor dos nossos adolescentes. Ela toca e canta. Apesar dele estar lá nos Estados Unidos, ele não perdeu o sotaque nordestino não, viu? Né? Vamos ver agora porque é que eu sei disso. Aproveitar aqui, que é justamente o nosso último vídeo. Hey Dad, oi painho. Mesmo à distância aqui nos Estados Unidos, ainda não perdi meu nordestinês. Mas nesse vídeo eu queria fazer parte dessa homenagem, né, que estão fazendo para o senhor. E como o senhor tem sido uma bênção, né, como pastor da Igreja Verbo da Vida para a nossa cidade. Mas eu queria falar um pouco de como o senhor tem sido uma bênção na nossa família, como pai. Como filho, né, do Pastor Darren, eu tenho sido tremendamente abençoado. O senhor não é somente um líder excepcional na igreja ou nas áreas de influência que o senhor tem na sociedade, mas o senhor é um líder ainda melhor dentro de casa. Eu fui extremamente abençoado todos os anos da minha vida e ainda estou sendo abençoado pelo incrível pai que o senhor é. Eu te agradeço por tudo que você tem feito por mim, ainda faz e eu tenho certeza que ainda fará. Eu te amo e um grande abraço. E eu queria dizer isso para todo mundo. O senhor é um líder excepcional, não somente na igreja, mas também dentro de casa. Te amo. See you later. Hey Dad, só passando para falar um pouco de você, o que é muito fácil. Eu sei que muita gente te conhece como pastor da Igreja Verbo da Vida e eu tenho um orgulho enorme de tudo que você tem feito e de ter visto você seguindo o que Deus tem colocado no seu coração. Eu sei que muita gente só vê você pregando e ministrando, mas eu tenho visto de perto todo o seu zelo, todas as manhãs e noites de estudo, que você tira a madrugada, fica acordado só para preparar uma mensagem que alimente a igreja e tudo que você tem feito com a construção da igreja, todo o tempo, mesmo não sendo arquiteto, você fez o que tinha que fazer e o papel que tinha que fazer. E vendo de perto, eu só me encho de orgulho de te ter como pai. E mesmo com tudo que você fez para a igreja, você sempre teve um tempo para mim, para Brandon e para Manhã. Você sempre separou o tempo da família. E eu sei que você nunca abriu mão disso. E eu sou muito, muito grata por tudo que você tem feito por nós e pela igreja. Te amo, Manhã. Oi, amor. Fazer uma surpresa para você hoje foi um desafio. Mas eu quero dizer para você que eu sou muito grata a Deus por ter ouvido a voz dele e escolhido você, e você me escolhido. Ser casada com você tem me feito ser a mulher que eu sou hoje e ajudado nesse processo.
Muitas pessoas têm me elogiado, quão corajosa eu sou, quanto eu tenho feito, mas eu atribuo a Deus primeiramente e ao maridão que sempre está me incentivando a ser uma pessoa melhor. Te amo! Agora você está querendo que eu chore, né? Não tem problema não, a gente olha, deixa. Essa família, ninguém nem nada é mais importante do que Deus na nossa vida, mas abaixo de Deus, a família é o nosso tesouro. Então, amo demais essa família, sou tão grato assim, todos eles tementes a Deus, a gente fala a mesma linguagem, a gente tem amor e carinho um pelo outro e, na verdade, falta palavras para descrever a minha gratidão a Deus por essa família que me deu. Essa seria uma mensagem que o apóstolo deixaria para quem está nos acompanhando em casa? Deus e família? Sem dúvida, né? E eu creio que a ordem é justamente essa, né? A Bíblia diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando ele estiver em primeiro lugar, as outras coisas vão se encaixando e vão se alinhando. Deus vai fazer com que você seja o melhor pai possível para os seus filhos, o melhor marido possível para sua esposa. E também a mesma coisa para a esposa. Dentro da sua área de trabalho, a sua profissão, você vai ser excelente, porque a graça de Deus, ela move na nossa vida quando a gente está entregue a Ele. Ele literalmente nos ajuda, Alexandra, em todas as áreas, quando nós abrimos nosso coração para Ele. Mas o mais importante de tudo é que a gente saiba que coisas materiais vão ficar, inclusive família vai ficar, mas o que não fica é a nossa alma. A nossa alma, nosso espírito vai para toda a eternidade e a gente precisa ter Jesus Cristo no nosso coração, né? Ter aceitado Ele como nosso Senhor e Salvador, para que quando aquele dia chegar de partimos para a eternidade, nós tenhamos a certeza que estaremos com Ele para sempre. Muito obrigada. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aqui da TV Câmara a sua presença hoje, né, nesta edição do ID, falando um pouco, né, dessa missão de apóstolo. Eu que agradeço, assim, eu considero uma grande oportunidade, valorizo e honro demais esse espaço que vocês abriram para mim e até mesmo para falar não somente um pouco da minha vida, mas também da palavra de Deus que salva, cura, liberta e abençoa. Muito obrigado e foi um prazer enorme te conhecer. Inclusive, eu tenho um presentinho que eu quero te dar, que lançaram esse ano uma nova Bíblia, uma nova versão da Bíblia chamada A Bíblia para Toda Mulher. Ai. Foram escolhidas 100 mulheres de todo o Brasil para fazerem comentários dentro da Bíblia e minha esposa foi uma dessas mulheres que foi escolhida. Então, queremos dar com muito carinho para você da Igreja Verbo da Vida, tá bom? Quanta honra, fico muito agradecida. Muito agradecida. E eu também, mesmo. agradeço essa oportunidade. Vou deixar aqui do lado. O ID Aracaju está chegando ao final. Hoje conversou com o apóstolo Delrin e a gente retorna numa próxima edição com uma nova entrevista com uma história de vida. Até lá!